Oi, galera, hoje vamos fazer a correção dessa cruzadinha que vocês estão vendo, a atividade que foi aplicada na aula de terça-feira, tá certo? Terça-feira passada, então eu espero que vocês realmente tenham conseguido resolver a maior quantidade de questões e perguntas possíveis que envolvia todos esses enigmas, digamos assim, envolvendo principalmente raciocínio lógico, mas também alguns conhecimentos matemáticos, tá bom? Então vamos iniciar aqui com a pergunta de número 1. Matemático grego que desenvolveu um famoso teorema que está relacionado com o comprimento dos lados do triângulo retângulo, cujo quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha aqui as informações importantes. Matemático grego desenvolveu um famoso teorema. E qual foi esse teorema? Que dizia, o que é que ele dizia? Dizia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse matemático grego tão famoso em esse teorema, ele desenvolveu o teorema de Pitágoras. Quem foi que desenvolveu o teorema de Pitágoras? Realmente, quem levou esse nome, né, de desenvolvedor desse teorema foi ele. Realmente é Pitágoras, tá bom? Então aqui no lugar desse número 1, a gente vai colocar aqui Pitágoras, tá bom? Já temos aqui o O, como vocês podem perceber, então só fiz completar com o restante das letras. É importante sempre vocês irem, digamos assim, verificando se para cada quadradinho fica somente uma letra, tá bom? Se ficar duas letras por quadradinho ou se sobrar quadradinhos, você já vê que a sua resposta tem aí uma incoerência. Então vamos para a pergunta de número 2. Resolva a seguinte operação. Quanto vale cada círculo? Perceba que ele vai nos dando aqui condições. Ó. Primeiro a gente tem que descobrir quanto equivale um desses quadrados, depois quanto equivale um desses triângulos, para só depois disso a gente descobrir quanto equivale um desses círculos vermelhos, tá bom? Então vamos lá. Vamos descobrir primeiro aqui quanto equivale um quadrado desse. Sabemos que quadrado vezes quadrado vezes quadrado é igual a 27. Se eu digo que um quadrado desse vale 2, logicamente os outros dois quadrados também vão valer 2. Então ficaria ó, 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8. 8 é diferente de 27, então não pode ser o número 2. Vamos tentar o 3. 3, se eu coloco aqui 3, fica 3 vezes 3, e vai ser igual a 9. 9 vezes 3 vai ser igual a 27. Então, eu acabei de descobrir que o valor desse quadradinho azul aqui é igual a 3. Conferindo mais uma vez, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 3 é igual a 27. Então, esse nosso querido quadrado azul aqui, ó, eu já sei que ele vale exatamente 3. Ok, galera? Então, vamos lá, continuando. Na nossa segunda equação, nossa segunda condição aqui, nossa segunda igualdade, digamos assim, eu tenho três triângulos, cada um multiplicando o outro, e também uma multiplicação por um quadrado, que vai ser igual a 24. Eu já descobri, através da primeira condição, que um quadradinho desse vale 3. E agora me resta saber qual é o valor desses triângulos aqui. Quanto é que vale, especificamente, um desses triângulos verdes, ok? Então, eu sei que quadrado vale 3. Digamos que eu diga que cada um desses triângulos aqui tenha valor igual a 2. Então, ficaria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Deu bem certinho, sem muito trabalho, a gente já conseguiu achar o valor de cada um desses triângulos. Então, triângulo vale 2. Já colocamos aqui. Então, pessoal, chegamos na última condição. Ó. Quadrado vale 3, triângulo vale 2. E aqui eu tenho dois círculos também multiplicados, e o resultado de todos esses números multiplicados tem que ser igual a 96, e daria um trabalho, de certa forma, vocês estarem supondo valores para esses círculos, por 5, 6, 7, e aí, claro, professor, eu fiz supondo valores. Tem algum problema? Não, mas eu quero mostrar um jeitinho, digamos assim, se a gente tivesse valores maiores que 96, muito acima disso, para vocês descobrirem o valor de cada um desses círculos. Qual seria? Montar uma equaçãozinha básica de primeiro grau, tá bom? Então vamos lá, ó. Tem um aqui, ó. 3, 2 vezes 2 círculos igual a 96. Então já vou trazer para cá, como vocês podem observar, o cálculo da segunda questão. Professor, de onde foi que saiu esse 3 aqui, ó? 3, valor do quadrado, como vocês podem perceber. De onde foi que saiu esse 2? 2, valor deste triângulo, como vocês podem observar. E C, eu coloquei aqui como valor desse círculo, e esse outro C como valor deste outro círculo, tá bom, galera? Tudo isso igual a 96, como manda aqui a nossa condição.
Então, agora, para eu descobrir o valor de um círculo desse, basta apenas eu descobrir quanto é que vale uma letra C dessa, tá bom? Então, vamos resolver aqui essa equaçãozinha básica. Galera, de início aqui, ó, tem logo 3 vezes 2, muito simples, 3 vezes 2 igual a 6. Repetindo aqui o x, ó, que representa o sinal de vezes, como vocês podem ver. E agora eu tenho aqui, ó, C vezes C. C vezes C é igual a C ao quadrado, igual a 96, como vocês podem aqui observar. Mais uma vez, repetindo de forma mais rápida, 3 vezes 2, 6, e C vezes C igual a C ao quadrado, tudo isso igual a 96. Continuando, aqui antes da minha igualdade eu vou ter C ao quadrado, igual a 96, e aí vocês devem estar se perguntando, professor, cadê o 6 e o sinalzinho de multiplicar? Ó, perceba que aqui eu tenho 6 vezes C elevado ao quadrado. Esse 6 agora ele vai passar para depois da igualdade, porque eu quero descobrir apenas o valor da letra C. Então, tudo que é diferente de C, eu levo para depois da igualdade. Então, se ele está aqui multiplicando antes da igualdade, quando eu passo ele para depois da igualdade, ele vai passar com a sua operação inversa. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá bom? Então, eu tenho aqui 6 vezes, vai ficar agora ele dividindo o nosso querido 96 aqui, como vocês podem observar. Continuando, tenho aqui C ao quadrado é igual a... Quanto é 96 dividido por 6? 96 dividido por 6, vocês vão encontrar exatamente o número 16, como vocês observam aqui. Chegando aqui, eu tenho que C ao quadrado é igual a 16. E eu quero descobrir apenas o valor de C, e não o valor de C ao quadrado. Então, esse quadrado, que está no formato de potência, passa para depois da igualdade com a sua operação inversa nessa situação, que é a radiciação, tá bom? Então, fica aqui, ó, C é igual a raiz quadrada de 16, como vocês podem aqui bem observar. Logo, C vai ser igual... Quanto é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, eu tenho que C é exatamente igual a 4. Então, respondendo aqui, quanto é que vale um círculozinho desse? Cada um deles vale exatamente 4, como vocês podem observar. E aí vocês podem conferir, resolvendo essa condição aqui, ó. 3 vezes 2 vai ser igual a 6. 6 vezes 4 vai ser igual exatamente a 24. E 24 vezes 4 vai ser igual a 96. Então, conferido aqui. Então, respostas que a gente vai colocar nessa lacuna aqui. 4. Como vocês podem aqui bem observar, percebam mais uma vez, ó, que a gente tem aqui a palavra 4 bem encaixada, né? Sem sobrar nem faltar nenhum quadradinho. Vamos agora para a pergunta de número 3, que dizia o seguinte: um mudo disse ao surdo que o cego estava olhando para ele. Quem mentiu? Pessoal, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: um mudo, ele pode, digamos assim, falar, dizer, na verdade, dizer alguma coisa? Aí você pode, professor, no primeiro momento, você pode pensar que um mudo, ele não pode dizer nada. E aí você se engana, porque existe a linguagem dos sinais, mais conhecida como Libras. E sabemos que através das Libras, uma pessoa que tem essa deficiência de mudez, ela pode se comunicar através desses sinais com um surdo, tá bom? Por quê? Porque o surdo, ele também, de certa forma, conseguirá entender a linguagem dos sinais, tá bom? Então, o mudo pode se comunicar com o surdo. Até aí tudo bem. Porém, o que acontece? No restante da afirmação, fala o seguinte, que o cego estava olhando para ele. O cego pode olhar para alguém, pessoal? Uma pessoa que realmente é cega, ela pode olhar para alguém? Ela não pode olhar para ninguém. Então, quem foi que falou que o cego estava olhando? Quem foi que falou que o cego estava olhando? Foi o mudo. Então, resposta aqui da nossa terceira pergunta: quem mentiu? Quem mentiu foi o mudo, porque o cego ele não pode olhar, tá bom? Então, completando aqui o nosso quadradinho aqui, ó, vamos colocar mudo, como vocês podem ver. Mais uma vez eu repito, ó, perceba que não sobrou nenhum quadradinho, né, nenhuma lacuna, bem encaixado aí as 3 letras que faltavam. Vamos para a pergunta de número 4, uma sequência aqui, né? Qual é o próximo número da sequência? 1, 4, 9, 16 e 25. Perceba que de 1 para chegar em 4, eu tenho um aumento aqui de 3 unidades.
De 4 para chegar em 9, eu tenho um aumento de 5 unidades. Então, vamos colocar aqui, né, para a gente memorizar. Ó. De 1 para 4, variou 3 unidades. De 4 para 9, variou 5 unidades. De 9 para 16, variou 7 unidades. E para finalizar aqui a sequência, ó, de 16 para 25, variou 9 unidades. Perceba que a variação de unidades, ela vai de 2 em 2, ó. 3, 5, 7, 9. Então, a próxima variação seria também de mais 2. 9 mais 2 seria exatamente igual a 11, ok? Só que a questão quer saber qual é o próximo número da sequência. Então, vou pegar o número que se encerra aqui, no caso 25, e somar com mais 11. 25 somado a mais 11, adicionado a mais 11, vai ser exatamente igual a 36. Então, aqui na lacuna aqui 4, a gente vai colocar 36. Como vocês podem mais uma vez observar, ó, cada letrinha no seu respectivo quadro, tá certo? Sem faltar nem sobrar nada. Vamos agora para a pergunta de número 5. Qual é o perímetro de um quadrado cujo lado mede 5 metros? Essa é muito tranquila, né? Quadrado tem 4 lados. Se um lado mede 5 metros, os outros dois, por característica do quadrado, todos os lados iguais, também irão medir 5 metros. Então, ó, 5 mais 5, 10, mais o terceiro lado 5, 15, mais o último lado 5, 20, ok? Basta vocês também apenas multiplicarem 4 lados do quadrado, cada um valendo 5, 4 vezes 5, 20. Então, o perímetro de um quadrado cujo lado mede 5 metros é exatamente igual a 20. Então, aqui na lacuna de número 5, como vocês podem aqui observar, a gente vai colocar 20. Vamos aqui para 6. Quanto é 3 mais 3 dividido por 3 mais 3 vezes 3? E aí pode acontecer um famoso erro que é de cara vocês quererem somar logo esse 3 aqui, mais esse 3. A gente não pode fazer isso. Por quê, professor? Porque perceba que aqui eu tenho ó, uma adição, uma divisão, novamente uma adição e depois uma multiplicação. Quando eu tenho essas operações dispostas numa expressão numérica, eu tenho que obedecer, digamos assim, certas regras de resolução de uma expressão numérica. Qual é, professor? Se eu tenho aqui adição, divisão e multiplicação, primeiro eu vou resolver a divisão, a multiplicação e só depois disso eu posso resolver as adições, tá bom, pessoal? Isso é regra geral das expressões numéricas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 mais 3 não posso somar, já falei para vocês. Então, eu vou dividir aqui, ó. Vou repetir o nosso 3, ó. 3, sinalzinho de mais, repetir, já que eu não posso trabalhar com ele, então eu repito. E aqui eu tenho 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 vai ser exatamente igual a 1. Continuando, agora eu tenho aqui, ó, vou repetir o nosso sinal de mais, esse maisinho aqui. Tranquilo? E aqui eu multiplico, ó, 3 vezes 3 vai ser exatamente igual a 9. Continuando, a gente pode até responder de forma mais rápida através do cálculo mental. Ó, 3 mais 1, 4. 4 mais esse 9 vai ser exatamente igual a 13. Então, na lacuna 6, ó, aqui nesse espacinho aqui, a gente vai colocar a palavra 13. Como vocês podem bem aqui observar. Pessoal, finalizamos aqui a primeira parte. Eram 10 perguntinhas, né? Como vocês podem aqui observar, até a lacuna de número 10 na nossa cruzadinha. E agora a gente vai corrigir a 7, a 8, a 9 e a 10, tá bom? Então, pessoal, vamos lá continuando, né? Aqui com a pergunta de número 7. É um objeto de conhecimento, conteúdo de matemática. Aí fica difícil para a gente imaginar só com essa afirmação, mas ela também, essa questão de número 7, ela nos dá uma dica importante. Qual é? Ação de combinar. A ação de combinar é também conhecida como combinação. Então, aqui essa questãozinha de raciocínio lógico, no meu modo de avaliar, com essa dica, fica bem simples, né? Ação de combinar, combinação. Então, aqui na lacuna, no espaço referente a essa pergunta de número 7, a gente vai colocar combinação. Percebam também, pessoal, ó, que aqui eu tenho cada letra em seu respectivo quadradinho, sem faltar nem sobrar nenhum quadrado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bora para aqui a questão de número 8, né?
qual é o resultado da expressão 9 menos 3 dividido por 1/3 mais 2? A princípio dá aquela pane na cabeça, né? Ou não? Então vamos tentar resolver aqui para dar uma clareada nas ideias de vocês, né? Questão número 8, vou trazer para cá. Vou trazer também aqui este cálculo para a gente resolver. Então aqui, pessoal, ó, tem mais uma vez uma expressão numérica. Só que agora aqui eu também tenho uma fração no meio dessa expressão numérica, tá bom? Então tenho aqui 9, repetindo mais uma vez, menos 3 dividido por 1/3 mais 2. O que é que eu resolvo primeiro? Tenho que olhar, digamos assim, para as operações que eu tenho aqui, já que não tenho parênteses, nem colchetes, nem muito menos chaves, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, uma subtração, uma divisão e uma adição. O que é que eu vou resolver primeiro por regra da resolução das expressões numéricas? Nessa situação aqui, eu vou resolver primeiro a divisão, tá bom? Então esse 9 aqui e o sinalzinho de menos, a gente apenas repete, como vocês podem aqui observar. Então aqui eu tenho, ó, 3 dividido por 1/3. Quanto é 3 dividido por 1/3? Sabemos que toda vez que envolve divisão de frações, a gente vai ter que repetir a primeira, digamos assim, e colocar o inverso da segunda, sendo que o sinal de divisão vai virar um sinal de multiplicação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tem aqui 9 menos, repetindo o nosso 3, vezes, sinal de divisão fica vezes, o inverso da segunda. Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Quem é a segunda? A segunda é 1/3. O inverso de 1/3 vai ser exatamente 3 sobre 1. Quando 1 fica no denominador, não há a necessidade dele aparecer, tá bom? Então fica somente aqui o nosso 3. Continuando, vamos repetir aqui este mais 2. Vamos lá, galerinha. Resolvendo isso, agora eu tenho aqui, ó, uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Por ordem, mais uma vez, da resolução das expressões numéricas, quando eu tenho subtração, multiplicação e adição, como vocês podem observar aqui, primeiro eu resolvo a multiplicação. Então, eu vou repetir mais uma vez aqui, ó, o nosso querido 9 e o sinalzinho de menos, como vocês podem observar. Continuando, 3 vezes 3 vai ser igual a 9. E o nosso mais 2 aqui, eu vou repetir ele mais uma vez. Agora aqui, ó, subtração e adição, você pode, na verdade, você tem que resolver na ordem que aparece quando tem subtração e adição, tá bom? Da esquerda para a direita sempre. Então aqui eu tenho 9 menos 9 vai ser igual a 0. Repetindo o nosso mais 2, sobrou aqui 0 mais 2. 0 mais 2 vai ser, logicamente, igual a 2. Então, respondendo aqui qual é o resultado da expressão, o resultado da expressão aqui da questão de número 8 é exatamente igual a 2, como vocês podem aqui observar. Então, aqui a gente vai colocar 2. Percebam que, mais uma vez, a quantidade de quadradinhos encaixou certinho, né? Sem faltar nem sobrar. Galera, vamos agora para a pergunta de número 9, né? Há 4 gatos na frente de um gato. Há 4 gatos na frente de um gato. 4 gatos atrás de um gato e um gato no meio. Quantos gatos tem? A princípio, na primeira leitura, dá uma confusão na cabeça. A gente, meu Deus, o que é isso, né? Mas vamos lá mais uma vez. Vai clarear para vocês, porque eu vou interpretando e já tentando resolver com vocês, tá bom? Então, ó, há 4 gatos na frente de um gato. Então, vamos, digamos assim, tentar representar o que está sendo dito. Há 4 gatos na frente de um gato nessa primeira afirmação aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, um gato, tá bom? E vamos colocar 4 gatos à frente dele. 1, 2, 3, 4. Então, a primeira, digamos assim, condição está aqui fornecida, né? Há 4 gatos na frente de um gato. Então, coloquei esse gato aqui, como vocês podem ver, e mais 4 à frente dele. Continuando, o que é dito? 4 gatos atrás de um gato. Então, se eu pego como referência este gato, eu vou ver que eu tenho 1, 2, 3, 4 gatos atrás dele, como manda aqui a segunda condição. Então, até aqui também já está satisfeita, né? A primeira e a segunda condição. Então, vamos aqui. E um gato no meio. Eu tenho um gato aqui bem no meio? Tenho, vocês podem ver aqui, ó. 2 gatos, mais 2 gatos. E este daqui, pegando ele como referência,
está bem no meio. Aí a questão finaliza com a pergunta: quantos gatos tem? Basta apenas a gente contar, já que a gente satisfez todas as três condições ditas nessa questão de número 9. Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5 gatos, ok? Então a resposta: quantos gatos tem? Tem 5 gatos. Aqui a resposta desse enigma, digamos assim, dessa charada, dessa questão de raciocínio. E número 9, a gente vai colocar 5. Perceba mais uma vez que a quantidade de letras, né, se encaixou perfeitamente na quantidade de quadradinhos disponíveis. Vamos para a última pergunta, né? Talvez a que vocês tiveram, digamos assim, a maior dificuldade, que envolveu assim um pensamento muito mais apurado de raciocínio lógico de vocês. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá bom, galera? Vamos lá. Resolvo o enigma. 19 menos 1 é igual a 20. O quê? 19 menos 1 é igual a 18. Como é que isso é possível? Resolvo o enigma. 19 menos 1 é 18. E aqui tem 20. Como isso é possível? Como é que eu vou fazer para que 19 menos 1 seja igual a 20? É muito simples, pessoal. Basta apenas a gente transformar em algarismos romanos, tá bom? Então aqui, ó, o 19, o que é que eu vou fazer com ele? Vou representar ele em algarismo romano. Como é que eu represento 19 em algarismo romano? Simplesmente x e x. E esse tracinho aqui, pessoal, representa o sinal de menos, tá certo? Aqui, que está entre o 19 e o 1. E como é que eu represento um 1 em algarismo romano? Vocês aprendem lá no 6º ano. 1 em algarismo romano, eu vou representar ele como i, tá bom? Sinalzinho de igual, ó, repetindo aqui, como manda a condição. E como é que eu represento 20 em algarismos romanos? 20 eu represento em algarismos romanos por 2x, como vocês podem bem aqui observar. Então, se tornou possível? Se tornou no sentido lógico, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Se eu tenho x e tiro o i, vai sobrar o quê? Vai sobrar o x e o x. Claro que, matematicamente falando, eu não posso, digamos assim, concluir e dizer isso com uma certeza absoluta, né? Digamos assim. Mas sabemos que aqui eu estou diante de charadas matemáticas e questões de raciocínio. Então era isso que vocês deveriam fazer, digamos assim, para através desse raciocínio crítico mais apurado, vocês conseguirem identificar, né? E aí, para finalizar, como isso é possível? Isso é possível porque a gente transformou aqui em algarismos romanos. Então, aqui na questão de número 10, nessa lacuna aqui dessa tabelinha, né, digamos assim, dessa cruzadinha, na verdade, a gente vai colocar algarismos romanos. Perceba que a palavra é grande, mas observe bem que cada letra está no seu respectivo quadrinho. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a correção desta atividade, dessas questões, envolvendo raciocínio lógico principalmente, também alguns conteúdos matemáticos, como vocês puderam observar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estarei à disposição.